né, Mori? Uhum. Se a gente fala contra, Quase isso. se a gente fala contra, o povo compra. Olá, boa noite. Tudo bem, o pessoal do Facebook? Como vocês estão? Muito bem-vindos. Agora vamos dar ok aqui na transmissão ao vivo. Não foi ao vivo. Volta. Aqui. Instagram. Olá, boa noite aos meus seguidores aqui do Instagram, do Facebook. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Psicoeducação, o combate à violência contra a mulher, nesse mês especial de Outubro Rosa. Né? Muito bem-vindo, Jaque, família Rosa, mais fácil falar família da Selma, Zita, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Como vocês estão? Como vocês passaram? Hoje temos um assunto bastante polêmico, bastante cuidadoso. Então, fiquem à vontade desde já para colocar comentários, colocar perguntas à medida que a gente vá conversando. Sempre lembrando, né, o enfoque aqui das minhas lives. Tenho a intenção de mostrar o lado psicológico da coisa. Informar o que é preciso, né? Informações de utilidade pública e também informar e vasculhar o lado psicológico de todos os assuntos que a gente conversa, que a gente coloca aqui em pauta. Isso é muito importante. Bem-vinda, Edinalva. Bem-vindo também a vocês que eu não estou vendo aqui. Priscila. Tem mais algumas pessoas que eu ainda não identifiquei, mas é importante a gente estar fazendo essa ressalva sobre o enfoque das psicologias, desculpa, das lives voltadas para psicoeducação. O que é psicoeducação para quem está chegando agora? Boa noite, Francisco, tudo bem? Muito bem-vindo. É mostrar para vocês que, através da educação da inteligência emocional, do controle e a visibilidade, compreensão dos nossos sentimentos e emoções, né, nós conseguimos tirar um melhor proveito das nossas rotinas, dos nossos problemas diários. Lembrando sempre que todos temos oscilações de emoções e sentimentos, pensamentos, comportamentos, e através do nosso entendimento, do nosso controle emocional, eu diria até não tanto controle, mas assim, a nossa consciência emocional, ela é mais significativa do que controle. Controle é regras, controle é parâmetros, e nós estamos aqui para termos consciência do que nos faz bem. Então, as regras são necessárias? São. Porém, a consciência ela é muito mais abrangente e englobadora, porque me dá o poder de escolha e decisão. Por isso, eu prefiro usar a palavra consciência das minhas escolhas, das nossas escolhas, e é isso que eu defendo aqui quando eu falo também de psicoeducação. São hábitos. São hábitos que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo e que vai agregando ao nosso leque de informações emocionais. Certo? Você precisa de mais 2 minutinhos, que eu estou tendo um problema com o compartilhamento. Olha, normalmente eu começo as lives às 8 horas e 5 minutos. Mas a Vânia estava informando aqui que ela está tendo um problema no compartilhamento. Talvez a gente demore uns 2 minutinhos a mais, tá bom? Outra coisa que é importante lembrar, né, quem está chegando aqui, eu estou vendo alguns nomes novos, é que estou presente
no Instagram, né, Ricardo Dias Psi. Estou presente no Facebook, onde muitos estão assistindo, né, como Ricardo Dias Psicólogo. Estamos também no YouTube, através do nosso canal Rivan Desenvolvimento Humano. Vão lá, se inscrevam, dê um likezinho, marque no sininho para receber notificações sempre que nós estivermos publicando coisas novas, tá bom? Tá, eu tô vendo um sobrenome aqui no Instagram, J. Prieto Filho. Eu não consigo ver o tamanho da foto. Ah, Júlio, desculpa, Júlio. Bem-vindo. Agora eu consegui ver a foto. Sabe como é que é, né? O óculos está vencido, aquelas coisas. Então a gente vai esperando mais alguns minutinhos. Nelson, beleza, Nelson? Bem-vindo também. A vocês que estão chegando aqui tanto no Facebook quanto no Instagram. Mais um minutinho só, são 20 horas e 6 minutos. Tô só fazendo alguns ajustes aqui junto com a Vânia, para que a gente possa abranger, compartilhar mais a live que nós estamos iniciando. Já. E um minutinho só mais de atraso. Enquanto isso, boa noite, Davina. A Davina está colocando aqui: rumo a uma jornada dura e dolorosa, aprendizado para todos, com o despertar da consciência de quem sabe. Opa, obrigado, mudanças de comportamentos. Legal. Obrigado, Davina, como sempre, muito carinhosa. Beleza? Beleza, pode ir. Então, vamos começar a mais uma live sobre psicoeducação no mês da psicologia. No mês da psicologia do Outubro Rosa. Eu estou vendo aqui uma pessoa que eu não conhecia, desculpa, por isso que eu tropiquei aqui. A gente vai falar hoje sobre o combate à violência contra a mulher. É um tema que é bastante amplo, é um tema bastante duro, e faço questão de frisar mais uma vez que é importante que nós tenhamos a consciência que darei muitas informações de conteúdos de interesse público, mas o meu grande foco, e eu estarei respondendo dentro daquilo que eu sei, a questão que diz respeito e pertinência à psicologia. Né? Quais são os aspectos psicológicos do combate contra a violência, certo? Então, boa noite, Paulo e Marilza, vamos começar então. O combate à violência contra a mulher, ele tem como Dia Internacional de Combate o dia 25/11, né? Porém, esse dia 25/11 está sendo colocado quase um mês antes. Primeiro, porque é Outubro Rosa, é o mês de cuidados à luta no combate contra a violência à mulher. Então, é pertinente. E é uma coisa assim, precisa de um dia especial para a gente focar as nossas atenções no combate contra a violência na mulher? Não, com certeza não. Todos os dias são dias de combate à violência contra a mulher. Então, primeira coisa, existe um dia internacional só para constar, porque a violência em si tem que ser combatida em todos os âmbitos. Né? Nessa sociedade, nesse meio que a gente vive, muito mais. Independente de gênero, independente de idade, de raça, independente de qualquer coisa, violência tem que ser combatida o tempo inteiro.
Quanto mais é pouco. Quanto muito é pouco também. Então, toda hora devemos ter isso como primícia no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, no nosso caminhar diário. Então, qual é o objetivo que nós estamos falando no combate contra a violência à mulher? Principalmente porque, teoricamente, a mulher é o sexo mais frágil. Sim, teoricamente. O objetivo deste combate, deste movimento, é exatamente sensibilizar o enfrentamento às violências. Então, volto a reforçar, em relação às mulheres e em relação a todas as pessoas. Não existe só a questão da violência contra a mulher. Contra a mulher é mais aviltante. Mas contra os homens, contra a criança, contra qualquer pessoa, qualquer ser vivo, né, qualquer situação dessa é revoltante. É isso que nós estamos lutando. Mas estamos falando sobre especificamente o combate contra a violência à mulher. Para começarmos, né, essa conversa, essa discussão, nós temos que tocar na Lei Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, que é uma lei federal número 11.340 de 2006. Ou seja, a partir de 2006, o direito das mulheres violentadas passaram a ser respeitados. Olha quanto isso é próximo, quanto isso é pouco. 14 anos nós estamos falando. Olha que coisa pequena. Entende? Para uma questão tão forte. E aí os números estatísticos acabam mostrando uma realidade muito cruel. Mas a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, eu vou ler, né, diz assim: violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e qualquer dano moral ou patrimonial. Vamos entender o contexto aqui, que a violência não é só física. Muitas vezes elas não deixam marcas evidentes, que é a violência psicológica, é a violência patrimonial, é a violência moral. E aí a gente vai caminhando ao longo dessa live, né? E aí nós temos que entender que se hoje, 14 anos atrás, foi feita uma lei que assegura esses direitos, é um período muito curto, devido a um grande problema que nós convivemos, né? A origem da violência contra a mulher surge de todos os lados, mas de um lado muito forte na formação da sociedade, na qual nós vivemos valores patriarcais, aonde o poder do homem é valorizado sobre a mulher. Isso, atrelado ao machismo, acaba gerando uma violência que, vamos entender, se no período de 14 anos existe uma lei para defender essa questão, é uma coisa que se normalizou. Violência contra a mulher, lá atrás, sabe, não tem tanta importância, porque a sociedade colocava uma questão de submissão das mulheres aos homens, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito profissional, muito mais, né? E assim no contexto todo. Isso
acabavam, né, legitimando, e muitas vezes ainda hoje nós assistimos essa normalização e essa legitimação da superioridade do homem sobre a mulher, na parte conceitual. E isso, apesar de ser coisas comuns, né, que já vêm ocorrendo há décadas e décadas, né, e que só há 14 anos foi registrada, foi evidenciada uma lei de proteção, nós podemos entender que é um período muito curto para uma cultura tão arraigada. E não é o Brasil, não. Isso é mundo, né? Isso é uma coisa que vem, o machismo, né? O masculino, os valores masculinos de sociedade patriarcal vêm se perpetuando há muitos anos. Então, hoje nós estamos iniciando um caminho de discriminação dessas diferenças, né? As lutas estão sempre presentes, mas o machismo ainda mora em mínimos detalhes. Em 14 anos é pouco tempo, eu vou enfatizar isso algumas vezes porque eu entendo que é muito importante. E nós podemos entender que o machismo se manifesta através de discriminações, de discursos, piadinhas, gestos muitas vezes considerados inofensivos. Um assobio. O que é um assobio? Né? Quando passa uma mulher na rua. Gente, é uma coisa que rouba as forças dessa mulher, que rouba espaço dessa mulher, que rouba a possibilidade dela se sentir valorizada pelo que ela é, e não por um corpo. Entende? Então, isso acaba nos afetando quando nos incomoda, quando nos tolhe, quando nos proíbe o fluxo natural da convivência, né? E teoricamente, a nossa permanência aqui na Terra, enquanto pessoas, enquanto sociedade, é exatamente esse convívio entre homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, negros, brancos, altos, baixos. Esse é o nosso objetivo, nosso grande objetivo. Então, nós vamos começar a entender quando que começa a violência, a partir de quando nós podemos entender que está existindo a violência contra a mulher. Quando um companheiro ou uma companheira passa a querer controlar as roupas que o outro usa, os horários e as pessoas que podem sair comigo ou com a outra pessoa. Quando não é, quando nos é imposta, exigida uma obediência. Você pode ou deve ou tem que fazer determinadas coisas, ao invés de ter uma situação de companheirismo. Vamos fazer isso, vamos até lá, vamos, nós, companheirismo, e não faça, me explique, me diga. Entendemos o início da violência contra a mulher. Então, ao invés deste companheirismo, nós temos, de alguma forma, um início de relacionamento abusivo, tóxico ou violento. E aí nós vamos começar a entender que a violência contra a mulher apresenta 5 tipos de violência hoje na atual sociedade. Então,
A primeira violência que nós estamos falando aqui diz respeito à violência física. Segundo a Lei Maria da Penha, que estabelece, deixa bem claro, né, essa questão, entendemos como violência física toda e qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Não tem muito o que dizer. Bateu, machucou, apertou, arranhou. Isso é agressividade, sim. A parte da violência física, sexual, o tipo de violência sexual, em poucas palavras, são todos os comportamentos e atitudes nas relações sexuais que não são consentidas nem tampouco permitidas. Simples, né? Então, muitas vezes é muito comum vermos pessoas, mulheres, né, que se sentem obrigadas a ter relações, ou por vergonha, ou por medo, ou porque tem uma relação civil que a diz casada e ela tem que cumprir com alguns papéis sociais, ou então, enfim, existem essa cobrança social. Porém, independente de quem seja, qual o estado civil dessa mulher, se ela não consentir, se traduz numa violência sexual. Se não tiver consentimento, não se traduz se traduz numa violência sexual. Entende? Em qualquer situação, seja ela qual for, não houve consentimento. Uma outra forma de violência, outro tipo de violência, é a violência patrimonial. É toda aquela ação que de alguma forma exerce um papel de retenção, de subtração, de destruição de bens, de valores e de conceitos. Certo? Então, isso pode ser no âmbito do trabalho, pode ser no âmbito pessoal. Então, como eu, enquanto homem, estou irritado com você, mulher, eu quebro o seu computador, eu quebro o seu quadro, a sua televisão, eu rasgo suas roupas. Temos um exemplo inverso disso na antiga novela que acabou de passar, onde a esposa cortava as roupas do marido, né? Isso é violência patrimonial. Tereza Cristina, obrigado. Mano. A Tereza Cristina cortava as roupas do marido porque ele não aguentava a loucura dela, enfim. Isso é violência patrimonial, certo? Violência moral é todo tipo de calúnia, difamação ou injúria. Então, você não vai usar esse batom porque isso é coisa de vagabunda. Você não vai usar essa saia porque isso é coisa de mulher da rua. E aí vão. Entendeu? Essa é a questão que vai para muito longe. São, como eu disse agora há pouco, né, aquela questão de... Como é que eu falei aqui? Olha, são formas, né? São os detalhes, né? São os comentários, são os discursos que acabam minando e disseminando o machismo. Isso é constrangedor. Deve ser constrangedor para quem escuta. Isso, aliás, isso não deve ser, isso é. Agora, deveria ser constrangedor para quem fala, para quem exerce esse poder. Porque ele perde essa força. Então, o poder de deixar constrangido tem que estar no homem que fala e não na mulher que se ofende. Aí nós estaremos lidando com equilíbrio,
Aí nós estaremos lidando de uma forma consciente, para que não haja mais violência, para que ela se minimize. Esse é o objetivo desta semana de consciência no combate da violência contra a mulher. Uma outra violência muito frequente, né, é a violência psicológica. Né? Como eu disse desde o início, essa eu quero deter um tempo maior. Primeiro porque é isso que eu faço, que eu defendo, que eu assisto, que eu trabalho, que eu ajudo as pessoas de uma maneira geral. Né? Não é uma ou outra pessoa que vem com essa problemática, com essa queixa até o meu consultório. Né? E quantas pessoas a gente não vê isso? Então, vamos lá. O que por que a importância da violência psicológica? Porque ela não mostra marcas, ela não deixa um braço arranhado, ela não mostra um pescoço estrangulado, né, com marcas de estrangulamento, ela não demonstra uma roupa rasgada, né? Ela é uma forma ou toda situação que cause um dano emocional ou uma diminuição na autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Ou seja, qualquer mulher pode fazer o que quiser, desde que o homem permita. Esquece isso. Isso é violência. Está inserido na Lei Maria da Penha. Maria da Penha. Está inserido na Lei Maria da Penha. Né? Lei Federal 11.360 de 2006. Certo? Então, isso é violação de lei. Aonde? O que representa isso? Numa questão de violação, como diz aqui, que vai abalar a autoestima da mulher, pode ser uma ameaça, pode ser um constrangimento, pode ser uma humilhação, né? Pode ser uma manipulação. O isolamento, ó, não te permito sair com aquela e aquela pessoa. Não são confiáveis, não são boas para você. Não quero esse tipo de convivência para você. Né? Da mesma forma, aquela vigília constante. O homem tem que estar o tempo inteiro ciente do que a mulher está fazendo. Ela não tem liberdade, ela não tem direito à vida. Né? Todos nós nascemos para ser livres e não para sermos prisioneiros nem de nós mesmos, muito menos de ninguém. Entende? Se fizermos algo errado perante a sociedade, não somos nós, pessoas comuns, que irão definir quem fez certo ou quem fez errado. Entende? Então, esse é o principal aspecto que a gente tem que valorizar. Ponto. Perseguições. Né? Eu estou desconfiando de alguém, não preciso falar muito, eu vou ficar perseguindo, vou ficar enchendo a paciência para não falar um palavrão. Insultos, chantagens, exploração, limitação do direito de ir e vir, né? Vai ter que ficar aqui porque eu não quero que saia. Né? Essa questão também diz respeito à violência psicológica, assim como ridicularizar uma mulher, como tirar a liberdade de crença. Você não pode acreditar nessa religião. Por causa disso, enfim, os argumentos são amplos. Não aceito tal crença religiosa. Cada um tem liberdade de escolher, mais uma vez, aquilo que acredita ou deixa de acreditar, arcando com as consequências e a consciência da sua escolha. Consciência, de novo. Entendeu? Consciência, hoje, agora e sempre. Isso tudo mina, diminui muito mais do que uma agressão física, do que quebrar
um computador, do que quebrar o estojo de maquiagem, de quebrar, estourar um sapato, não sei qual tipo de agressão patrimonial a pessoa pode fazer. Pega mais forte, tem um efeito mais forte, ou tão forte quanto, né? Porque tudo isso aqui é forte, não tem quem é mais, interessa se é ou não violência, né? Porque não teve consentimento. A questão de uma calúnia, de difamar alguém. Isso é a força que nós vamos ter e sentir no que diz respeito à violência contra a mulher. Então, esses 5 tipos de violência estão prescritos em lei. Devemos estar atentos para que a gente não caia no erro de falar, mas não foi tão grave. Sim, qualquer coisa não consentida é grave sim, e merece ser assistido por quem de direito. E aí nós vamos entender o seguinte, qualquer tipo de violência, não interessa como, quando, onde, quem e por quê. Uma incidência muito forte, né, uma recorrência de pensamento, diz respeito que a culpa não é da vítima. Acreditem se quiser. Está escrito, é número de estatística, de estudos, né, estatísticos, de que a maioria das mulheres violentadas entendem que são responsáveis, que têm culpa por ter sido violentada. Entendeu? Isso é, pasmem, né? Mas é uma verdade atualíssima, certo? E isso acaba gerando uma culpabilização decorrente da violência. Então, vamos lembrar alguns casos, né? Das pessoas, algumas pessoas que eventualmente a gente conheça, porque eu não acredito que ninguém não conheça alguém que sofra algum tipo de agressão física, moral ou psicológica, certo? Ou patrimonial, enfim. Muitas vezes essas pessoas não tomam nenhuma atitude porque pensa bem, como que eu, mulher agredida, humilhada, vou fazer alguma coisa contra o homem que é o pai dos meus filhos, que me sustenta, por exemplo. E por aí vão vários argumentos, e não desculpas, como a gente costuma infantilmente afirmar. Não são desculpas, são argumentos que aquela mulher entende como realidade dela. Se ela é dependente financeira, como que ela vai abrir a boca? Se ela depende, né, daquele homem para cuidar daquela criança, como que ela vai tomar uma atitude mais drástica, né? Fazer um boletim de ocorrência, exigir o distanciamento, e ela começa a reforçar a ideia de que ela é culpada por aquilo, porque ela provocou aquela violência. Ela que não soube entender que ele estava nervoso, ela não soube entender por que ela fez determinadas atitudes que ele não gosta, que ele não aceita, que ele não admite. Pera, mas é ele que tem que admitir? Não são ambos que têm que conversar e tratar de uma aceitação recíproca, uma coisa com a outra? E aí surge a culpabilização em decorrência da violência. Primeiro detalhe que a gente coloca é assim: a maioria das mulheres se calam diante das violências. Como eu disse, elas se sentem culpadas e algumas vezes, acreditem, até merecedoras, porque elas foram culpadas. Porque saíram de roupa curta ou porque provocaram de alguma forma. E isso é uma cultura hoje em dia, que nós somos todos
responsáveis em minimizar essa cultura, desconstruir essa cultura machista, né? E entendermos que isso precisa ser entendido, que quem é violentado é vítima. Se numa briga alguém recebe um soco ou uma agressão, a vítima deixa de ser responsável e se torna, o nome diz, vítima. Simples assim. Se vira uma briga, uma pancadaria, perdeu-se a razão total. Mas a violência, geralmente no caso da mulher, o revide é muito pequeno. Tá aqui, ó, ela se cala. Segundo uma pesquisa da Datafolha de 2016, 33% da população brasileira, ou seja, uma em cada 3 mulheres, se sente culpada, são consideradas culpadas por um estupro. Uma em cada 3 mulheres no Brasil, na pesquisa de 2016, é considerada culpada por uma situação de estupro. Sem comentários, certo? É um absurdo. Mas esse é o resultado de uma cultura machista que coisifica a mulher e permite, né, que elas sejam tratadas de forma inferiorizada, de forma diminuída perante os homens. Então, no trânsito, sempre a culpa é da mulher que não sabe dirigir. Na rua, sempre ela que está provocando atenção, não são os caras que ficam assobiando, fazendo gracejo, ou, enfim, né, fazendo gracinha. E aí é uma coisificação da mulher. E sempre vamos lembrar que nessa culpabilização temos que considerar também o fato de que, na maioria dos casos de violência, a violência é feita por pessoas próximas e até dentro de casa. Pais, irmãos, maridos, vizinhos, tios, enfim. Como que eu, mulher violentada, vou reclamar sobre o irmão, sobre um pai, sobre um tio? E aí as histórias vão. Então, assim, a culpabilização se encontra aqui. Precisamos nos escandalizar, precisamos nos alertar que essa responsabilidade é uma responsabilidade de quem? Das mulheres? Não, de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo tem a obrigação de ver uma pessoa sofrida ser ajudada. Mas olha, vamos entender que existe consequências, né, dessa culpabilização, dessa violência contra a mulher. A primeira consequência disso é que a mulher não reconhece que ela sofreu estupro. Por quê? Estamos, mais uma vez, numa cultura que se o homem souber realizar uma cantada, uma abordagem convincente, ele leva. É só uma questão de forçar um pouco mais que as coisas acabam acontecendo. O que não é uma verdade, mas se torna uma verdade na nossa sociedade. É isso que a gente está brigando e lutando contra. Esse é o combate à violência contra a mulher. Sabe, se inicialmente eu não queria, por que eu sou obrigada a aceitar? E aí nós entramos na questão de entender que a relação sexual é uma atividade natural e que muitas vezes em qualquer relacionamento, um relacionamento mais casional ou um relacionamento mais profundo, mais constante, acaba falando que entender que, poxa, se eu quero, você tem que estar disposta.
É assim que funciona? Pelo menos não deveria ser, né? Porque sexo é bom quando dois querem. Quando um não quer, não é bom. Entendeu? Aí vira obrigação, aí vira até violência. Uma segunda consequência é que, como eu já mencionei, a vítima se culpa por ter feito. Entendeu? Ela se culpa por, às vezes, não ter interesse sexual no companheiro, namorado, marido, amigo, enfim. Estavam ali, por que, que eu não tenho interesse? E uma coisa bem forte, que é o fato de que a impunidade é muito frequente no nosso país. Então, quantas pessoas chegam até as vias de fato de uma denúncia, de uma medida restritiva de proximidade, né? Quantas pessoas vão até o fim? Também é outro problema que nós enfrentamos na nossa sociedade hoje. Porque nós sabemos que, na maioria das vezes, os casos não vão para frente. Vamos dizer também uma verdade, né? Que muitas mulheres vão até as delegacias da mulher, as delegacias da mulher, reclamar de situações não com tanta consciência do que elas estão reclamando. De briga de galinha entre ela e o marido, que o marido não fez, que o marido não quis. É um sinal? Sim, é um sinal. Porém, muitas vezes, ao investigar, essas mesmas mulheres reclamantes de violência abrem mão de um boletim de ocorrência, de uma investigação policial, porque está envolvido, de uma certa forma, afetivamente. Poxa, é conhecido, é parente, é de casa, enfim, é pessoa próxima. Então, isso também gera impunidade. E o medo, né, como a gente disse. E o medo de apanhar mais, o medo de falar, o medo de enfrentar essa realidade. Isso é forte. Então, gente, vamos lembrar aqui. Sempre, quando não houver consentimento nem vontade, é violência sexual, sim, em qualquer âmbito. Se eu não quero ir da minha sala para a minha cozinha e eu começar a ser empurrado obrigatoriamente, também é violência. E aí, tudo que não é consentido e tudo que não é permitido é assédio ou estupro. Sexo sem consentimento, sem autorização, é assédio ou estupro. De uma forma ou de outra, é. É só uma questão de aprofundamento do que está acontecendo. Eu disse agora há pouco que assim, essa responsabilidade tem que ser compartilhada por todos nós. Então, a responsabilidade não é do homem, da mulher, do amigo, do inimigo. Nós devemos olhar para as mulheres que nós entendemos estar de alguma forma ameaçada, se ela precisa de ajuda, mas com a intenção de ajudar, orientar e conduzir para uma situação mais confortável e não necessariamente dizer palavras que acreditamos ser confortantes numa situação que necessariamente nós podemos não dominar. Mas eu posso ajudar alguém a ter coragem de tomar uma atitude. Eu não estou ali para fofocar, entende? Eu não estou ali para criar caso e querer saber poxa, mas você está sendo incomodada, importunada, o cara também não tem paciência. Não, vamos ajudar.
as pessoas, essas mulheres, a terem coragem de se cuidar, de se proteger. Proteção e vida é um direito de todos. Isso nos cabe. Isso tem que ser valorizado, respeitado e considerado o tempo inteiro, né? Então, assim, eu posso, de alguma maneira, ajudar e apoiar uma mulher que está sofrendo algum tipo de violência, por que não fazê-lo? Faça. É obrigação também, porque senão é omissão. Lembra que lá atrás, no artigo 5º da Lei Maria da Penha, fala que é violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão. Se você está sabendo e não falar, pode ser entendido como omissão. Então, cuidado, que também diz respeito a uma coisa muito forte. Quando uma mulher não denuncia uma violência de um companheiro ou de uma companheira, em qualquer situação que esteja vivendo, isso não representa necessariamente uma fraqueza, né? Não representa uma burrice daquela mulher, como facilmente a gente julga e fala, né? Isso pode estar representando um cuidado, uma cautela com os filhos que dependem dessa relação. Pode ser uma forma de se salvaguardar de uma manutenção financeira que vai causar um grande transtorno e que, por estar vivendo esse momento repressor, esse momento de repressão, de medo, de tensão, talvez não tenha percepção dos seus direitos. A mulher não tem essa percepção. Então, para que eu vou entrar numa briga dessa que eu posso mais perder do que ganhar? Olha o tipo de pensamento que as pessoas têm, né? Eu já vi isso acontecer, né, em várias classes sociais. Então, não existe aquela desculpa. Não, isso acontece nas classes menos favorecidas. Não, não é bem assim que acontece. Eu já vi gente mais abonada com a mesma característica de comportamento do que nós estamos escrevendo nessa live. Então, precisamos entender que pessoas, independente da sua origem e da sua forma étnica, da sua crença, do seu credo, eu acabei de dizer, né, do seu gênero, independente disso, as pessoas têm o direito à segurança. E quando elas não conseguem abordar sobre esse assunto, elas precisam ser ouvidas. Vamos ouvir com ouvidos de quem quer ajudar e não simplesmente de quem quer saber qual é a melhor palavra de conforto ou consolo. Vai acabar? Não. Deu uma pausa aqui. Deu uma interferência aqui no Instagram, me desculpa. Então, assim, em virtude disso, a gente pode lembrar aquela campanha que iniciou-se há 2 ou 3 meses, da mulher que vai em qualquer lugar com um X de batom na mão e avisa que ela está sendo violentada. Olha que legal, o nível de preocupação e engajamento social na prevenção da segurança e saúde das mulheres. E uma coisa que é muito importante a gente falar, eu acho que assim, dá pano para manga, né? Eu estou vendo que a Mônica colocou bastante comentário aqui, já a gente vai começar a falar, né? Que o tempo está começando a se esgotar, chegar ao fim. É assim, se na maioria dos casos de violência contra a mulher, o homem é o responsável, quem é
que tem que participar da solução para que chegue ao fim essa violência? O homem, os homens, a sociedade machista, os valores machistas que não se enquadram mais no nosso dia a dia, que vêm por tradição, mas que não cabem hoje na realidade mundial. Então, os homens começam a ser cobrados de participarem disso. Esse também é um movimento que, mais do que a vitimização, a culpabilização da mulher, é como que essa mulher supera. Ela é capaz de superar? Sim, é capaz de superar. E a proposta é que a continuação dessa live na próxima semana, nós abordemos a questão de qual é a superação. A violência todo mundo sabe. Tá fácil de ver, tá fácil de assistir. As televisões, as mídias, de um modo em geral, nos noticiam e nos atualizam demasiadamente, né, disso tudo. Feminicídios, agressões, brigas, enfim. Até cansa de tanto ver isso. E as coisas continuam acontecendo e continuam aparecendo. Talvez, não é que continuem aparecendo, talvez agora esteja sendo mostrado o que antes era omitido. Certo? Então, para finalizar a live de hoje, eu acredito que é importante nós ressaltarmos, é assim, aonde buscar ajuda? Como você pode prestar uma ajuda a uma pessoa vitimizada? Através de unidades de saúde, de centros referencial especializados de assistência social, que são os CREAS ou os CRAS, né? Delegacias de polícia, Defensoria Pública, Ministério Público do Estado, centros de referência da mulher, profissionais da saúde, advogados, enfim, de várias formas, né? E, acima de tudo, o Ligue 180, que é uma ligação gratuita. Ah, mas para que você está falando isso, Ricardo? Para vocês, à medida em que conheçam ou venham a conhecer, possam ajudar e orientar, certo? Essa era a minha mensagem importante. Agora vamos abrir aqui, tem 8 minutos para ler os comentários, falar sobre o que vocês estão falando e responder perguntas eventuais, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite para quem eu não tinha dado boa noite ainda, né? Para que eu não corra o risco de não lembrar, vejo que tem bastante gente. A Sandra está falando que a mulher fica com vergonha e não quer que a julguem. Sim, na estatística Peraí que eu me perdi agora. Do Datafolha de 2016, fala que as mulheres demoram quantos anos para fazer uma denúncia? Acho que de 4 a 5 anos para assumirem a responsabilidade da violência que elas andam sofrendo. Entende? Essas violências também ocorrem com o homem. Só que o homem é mais forte, né? Que a gente está falando aqui durante quase 1 hora. Ele demora 10 anos para ter coragem para falar que está sendo violentado. De alguma maneira. Então, a incidência no lado do homem, violência ao homem, é menor. Mas a mulher tem vergonha de estar sendo violentada. E aí ela não vai, não toma atitudes, não toma ações, não reage a essa situação. Então preste atenção, isso é uma verdade. Elas ficam com vergonha, sim. Eu acho legal esse depoimento da Penha. Aqui não está aqui para ficar grande. Eu coloco depois como no material. A Van está falando para mim ler a declaração da Penha, da Maria da Penha, né? Da Maria da Penha do nosso grupo, que eu não estou vendo ela aqui,
mas ela faz parte do nosso grupo de titãs e tudo mais. Quem percebe isso, ela fez uma declaração muito linda. Eu vou. Você consegue inserir aqui? Então, no chat. Então, assim, ó, a Mônica está falando que em delegacias, mesmo na delegacia da mulher, muitas mulheres retiram a denúncia após registrá-las. É isso. É exatamente isso que eu mencionei ali atrás. Como que elas vão sustentar uma denúncia contra o pai dos filhos? Contra um irmão, contra um pai, contra, sei lá, alguém da família. A Nalva está colocando assim: Ricardo, parabéns pela live, tão bem conduzida, pelo tema e muito relevante. Infelizmente, temos muitos atos machistas. Sim, nós precisamos entender e interpretar e recontextualizar a sociedade em qual vivemos. E não uma sociedade machista, e sim uma sociedade igualitária. Agora, é uma longa jornada que a gente começou, né, há 14 anos atrás e vem colocando. A Maria da Penha colocou no comentário que eu postei aqui no Facebook, que ela diz assim: eu acredito que combater a violência contra a mulher tem que partir dela mesma. Eu sofri muitos anos com um casamento que nunca houve respeito da parte dele. Um dia dei um basta, fui embora, larguei tudo aquilo que me fazia mal. Hoje estou ótimo. Enfrentei a ameaça, ele me seguia, dizia que ia me matar, dava queixa na polícia. A polícia nunca fez nada. Eu vigiava muito. Eu me vigiava muito e conto sempre com meu anjo da guarda. Só que encontrei minha paz, casei novamente e hoje sou feliz. Olha que depoimento legal. Obrigado, Penha. Muito obrigado. Essa é a Penha, nossa colega. Não é a Maria da Penha da lei, tá? Só para deixar claro que até eu fiz essa confusão. A Mônica coloca outro comentário que é legal orientar que após uma violência física, não tome banho, tire foto das marcas de violência, envie para as pessoas de confiança, vá para o hospital, diga o que aconteceu e peça para chamar a polícia. Para daí fazer a perícia, daí se tomar mais banho e esse cuidado tem que ser preservado. Mônica, tem mais aqui, eu vou só simplificar que o tempo está encurtando. O último comentário que a Mônica está colocando aqui, né, são as perseguições no trabalho da mulher. Mandar texto o tempo inteiro também pode ser considerado violência. Sim, é abusivo se ela não quer. Volto a reforçar a frase: se não é consentido, é violência sim, de uma maneira ou de outra. Na questão do caso de tráfico de mulheres ao viajar sozinha, tire fotos. Boa, essa é muito legal. Tire fotos do quarto do hotel que você está e poste. Envie para amigos e ainda para que eles saibam, eu posso te ajudar a te localizar, caso seja necessário. Mônica, eu agradeço muito aqui. A assistência da OAB tem casos pro bônus, ou seja, faz a assistência sem custos. Então existe isso, na OAB existe esse tipo de prestação de serviço. Legal, isso eu desconhecia. A Zita falando que gostou muito das orientações, a Belice também gostou, a Penha, apareceu Penha, bem-vinda, tá vendo? Falamos de você, tá feliz pra caramba aqui, ó, as fotinhas de rosto. Gente, vai acabar meu tempo, eu agradeço demasiadamente vocês pelo carinho, pela atenção e por estarem aqui comigo mais uma vez. Né? Fico muito feliz com a presença de todos, muito obrigado a todos. Até a próxima semana, quando continuaremos a falar de psicoeducação na psicologia do Outubro Rosa, tá bom? Vamos dar continuidade nesse assunto. Uma ótima semana para vocês e até
semana que vem às 20 horas, tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite e fiquem com Deus. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Beijos, fiquem com Deus. Aqui não foi.